Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do Dr. Roberto Teixeira. Dr. Teixeira, o doutor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o doutor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o doutor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também essa oportunidade que o doutor tem de falar no processo. Tudo que o doutor falar vai ser considerado para o julgamento. O doutor prefere falar ou ficar em silêncio? Com certeza falar. Doutor Teixeira, o doutor pode me esclarecer, então, me relatar o seu envolvimento na alienação, venda desse imóvel na rua Haberbeck Brandão? Perfeitamente. Em janeiro de 2010, eu recebi de uma corretora, amiga nossa, Edna Castro, deve ser, a informação a respeito de um imóvel que estaria à venda dentro do município de São Paulo. Esse imóvel tinha uma série de problemas jurídicos relacionados ao direito da propriedade, em relação a autorizações da prefeitura para a utilização, enfim, tinha uma série de entraves jurídicos. Ela me passou essa informação, eu apenas registrei naquele momento. Em fevereiro daquele mesmo ano, ela me mandou um novo e-mail onde ela esclarecia e detalhava melhor essas questões da titularidade do imóvel e das restrições que havia por conta da prefeitura e dos débitos que havia sobre o imóvel, das execuções e das disputas em relação à sociedade titular do imóvel. Certo. Também registrei por ali, não havia feito absolutamente nada. Em março daquele ano, eu recebi no meu escritório o senhor José Carlos Bunlai, que nos demandava um serviço jurídico, ou seja, ele tinha interesse numa aquisição de uma unidade produtiva independente dentro de uma ação de recuperação judicial da cidade de Jundiaí. Nós procedemos esse trabalho para ele, fizemos um memorando e ele deu sequência aos interesses dele dentro desse caso. Nesse ínterim, neste momento, nesta reunião, ou nestas reuniões decorrentes deste trabalho, foi comentado que ele comentou que ele estaria em busca de um imóvel para poder sediar um empreendimento que ele estava buscando, qual seja a de representação de uma montadora da China, me parece o nome Sherry. Ele se interessou por isso. Há um só tempo, inclusive, ele havia comentado que ele também estaria conversando ou buscando alguma coisa em relação ao Instituto Lula, o futuro Instituto Lula. Mas, na verdade, naquele momento, ele se interessou pelo negócio imobiliário para a instalação dessa Sherry. Por conta disto, eu, acompanhado dessa corretora, estivemos no local examinando. As restrições que a prefeitura tinha não atrapalharia a destinação que ele buscava, e ele deu então uma autorização para que nós prosseguíssemos com o assunto. Certo. Na sequência, por conta disso, nós fizemos uma opção de compra. Para quê? Para garantir que os trabalhos que fossem feitos beneficiariam a ele somente e não a eventual outro cliente da vendedora ou dos vendedores. Esse contrato, essa opção de compra, ela não tinha penalidades. Por quê? Porque os outorgantes, promitentes vendedores, naquele momento, eles não tinham condições de barganha, porque era um imóvel com todos esses entraves jurídicos, comerciais, estava à venda há mais de 20 anos e não havia em nenhum momento produzido qualquer tipo de resultado no sentido de obterem a venda. Certo. Eu vou lhe interromper um minutinho para uma questão aqui. No processo consta no evento 1, anexo 234, um contrato de opção de compra entre a ASA, Agência Sul-Americana,
e do outro lado o senhor José Carlos Bunlai, relativamente a esse imóvel na rua Haberbrecht Brandão. É a esse contrato que o doutor se refere? Exatamente, a esse que eu me refiro. Na sequência, o Bunlai desistiu desse negócio. E ao seu tempo que ele desistiu, ele indicou como um possível comprador o primo dele, o Glaucus da Costa Marques. Por quê? Porque à época, naquele mesmo período, o Glaucus da Costa Marques, ele já residiu em São Paulo há algum tempo. Ele, segundo foi dito e era conhecido, ele era um investidor na cidade de Campo Grande, onde ele morava. Ele tinha, no caso, a sua residência principal. Ele era um investidor, um pecuarista, um fazendeiro, uma pessoa de grandes posses. E estava em São Paulo naquela época. Dentre as atividades que ele buscava, era investimento imobiliário. Por conta disso, a negociação prosseguiu com o Glaucus. Por conta, inclusive, em decorrência disso, nós fizemos uma série de documentação a respeito dessa documentação favorecendo o Glaucus. Nós fizemos lá, na época, entre outros documentos, deixa eu verificar aqui. Nós fizemos para o Glaucus, entre outros documentos, o instrumento particular de compromisso de venda e compra entre Glaucus e 3 sócios da empresa, ASA, porque havia uma disputa societária e um dos sócios estava, por conta de uma liminar, afastado da sociedade e da direção. Depois foi feito um requerimento de expedição de alvará junto à ação de dissolução parcial de sociedade, então em trâmite na Justiça Estadual, porque ali nós havíamos solicitado o alvará judicial para que pudesse ser efetivada a transação. O instrumento particular de transação, depois esse sócio que estava afastado por força liminar, interessou-se em participar da negociação. Daí então nós fizemos um instrumento particular de transação, objetivando solução de litígio judicial entre o prometente comprador e Fernando Baldassari. Por quê? Porque, a despeito de nós termos segurança em relação à primeira fase da negociação que havia sido feito, nada impediria que este afastado, em função do resultado que teria na ação que ele estava sofrendo, e inclusive afastado liminarmente, poderia voltar à sociedade. Então, nesse caso, nós fizemos esse documento e aí nós conseguimos reunir todos os interessados, sócios dessa empresa ASA, e aí formalizar com mais segurança a negociação a favor do Glaucus. Depois foi feita uma composição amigável com requerimento de alvará, aí sim com a participação dos 4 sócios. E depois, a favor do próprio Glaucus, nós fizemos uma minuta da escritura de compra e venda entre a ASA e o Glaucus. Doutor Teixeira, a negociação com esses herdeiros, com esses titulares de direito, acerca, por exemplo, do preço e condições de venda, quem foi o responsável por fazê-lo? Não houve negociação, eles fizeram uma proposta com valor já fixado. Veio através da corretora um valor, e esse valor, evidentemente, pela análise da situação, eles mesmos faziam do próprio imóvel, estava muito aquém do preço real do imóvel. Então não havia nem necessidade de discussão do preço, porque o preço estava absolutamente satisfatório para aquilo que se buscava como empreendimento. Não houve, então, uma barganha ou negociação desse preço? Não houve, porque, evidentemente, que o preço que a corretora já trouxe dos vendedores já traduzia a própria dificuldade, um preço já diminuído por conta da dificuldade que havia na documentação. Imagine um imóvel que estava há 20 anos para a venda, imagine a quantidade de pessoas que já haviam anteriormente estudado esse imóvel, quantos advogados anteriormente já haviam estudado essa documentação e se desinteressaram. No momento que aparece alguém como o meu cliente e com o meu auxílio enquanto advogado, entendendo que havia possibilidade da negociação, eles não fizeram muita questão do preço, ao contrário, fizeram um preço que nos pareceu, de princípio, um preço ótimo.
Certo. E houve alguma avaliação, por exemplo, da sua parte ou do Sr. Glauco para verificar se havia realmente um preço mais favorável do que o mercado imobiliário? Quando você tem um imóvel, você tem uma noção de valor do preço. Uma coisa é você ter dúvida se o imóvel vale 500 mil mais ou 500 mil menos. Outra coisa é você não ter dúvida de que o imóvel que vale sem os entraves jurídicos 15 e o sujeito está pedindo 6. Não há dúvida quanto a isso. Então, não houve esse tipo de avaliação. Mais ainda, posteriormente, depois, quando nós requeremos judicialmente, em juízo foi homologado o valor de 6 milhões de reais. Então, fora essa análise de comprador que conhece o mercado, houve inclusive uma decisão judicial arbitrando este valor, ou pelo menos reconhecendo este valor como valor válido. Mas eu não sei se eu entendi bem, houve alguma avaliação independente por alguém do mercado para apontar realmente esse imóvel está uma pechincha ou coisa assim? Quando é uma pechincha, excelência, nem precisa de avaliação. O próprio nome pechincha já demonstra. Não há necessidade de eu fazer um laudo para entender que um imóvel é uma pechincha. Ainda mais naquele período em que o mercado imobiliário estava bombando. Certo. O seu escritório, doutor Teixeira, ele lida frequentemente com esse tipo de trabalho, envolvendo imóveis, aquisições? Esta área de direito imobiliário, eu pessoalmente tenho uma expertise muito grande, de longa data eu trabalho nesta área. Então eu tenho condições de atender essa área dentro do escritório com proficiência, com certeza absoluta, sem falsa modéstia. Quantos advogados são no escritório, doutor, aproximadamente? Nós temos no total, nós trabalhamos com cerca de, entre os sócios principais e os advogados sócios de serviço, umas 30 pessoas. Esse caso em particular o doutor tratou pessoalmente ou delegou para algum dos colegas ou de algum... Não. Eu atuo diretamente na parte fundamental, da parte do direito principal, e é evidente que eu também me valho de um outro colega quando tenho que executar uma outra tarefa. E não necessariamente eu tenho que executar todas as tarefas. Daí porque, inclusive, nós temos um escritório com essa quantidade de colegas trabalhando conosco, nos auxiliando. Certo. Mas, fundamentalmente, quer dizer, toda a essência, toda a negociação jurídica, toda a solução foi por mim pessoalmente dirigida. Certo. E o doutor relatava então que fez esses contratos e pode prosseguir no relato do que aconteceu? Perfeito. O Glaucus, ele havia, evidentemente, como investidor que ele era, o interesse dele qual é? Busca de lucro, né? Para se ter uma ideia, naquele mesmo período, só para se ter uma ideia de como ele tinha interesse em negócios imobiliários, eu o assessorei em 5 negócios, quase que concomitantemente. Eu assessorei no imóvel de São Bernardo do Campo, esse próprio imóvel da Haberbeck, um imóvel em Monte Alegre do Sul, que era um imóvel com algum tamanho, com alguma proporção, eram 11 hectares, 110 mil metros quadrados, um imóvel na cidade de Bom Jesus dos Perdões, que ele buscava comprar, mais ou menos na mesma época, e também era de grande porte, eram 88 hectares, e o valor que ele se comprometia a pagar seria de 4 milhões e meio. Esse imóvel, inclusive, foi desaconselhado por trabalho nosso. Não prosseguiu porque nós conseguimos identificar um óbice que seria intransponível. E também um outro imóvel em Parelheiros, Tapecerica da Serra, que era uma greva 236, do espólio de Maria Dirce Cerveira. Essa área, para se ter uma ideia da proporção, era no valor de 613.799 metros quadrados. Então, era um cliente, à época, que tinha capacidade econômica e financeira. E tinha interesse não só lucrar nesse, como em outros negócios. Daí porque eu assessorava todos esses outros negócios. E ocorreu que, na época, eu fui procurado pelo senhor Paulo Melo e senhor Louveira, eu creio que só Paulo Melo no primeiro momento,
que trabalhava, era diretor da OR, e ele disse do interesse que eles tinham neste imóvel para o interesse imobiliário, quer dizer, no negócio imobiliário, e também alertou que isso poderia servir eventualmente para abrigar a sede do futuro Instituto Lula que se comentava naquele momento. A ideia que me foi passada era de que isso seria através de um pool de empresas que se formariam para aquisição e instalação. Eu o recepcionei daquela forma, eles demonstrando essa intenção, e na sequência eles então indagaram como poderia ser feita essa negociação do meu cliente para com ele. Eu disse que voltaria a dar a informação, chamei o meu cliente, o Glaucus, no escritório, e o Glaucus, ele estabeleceu que ele queria um lucro de não menos e nunca menos que R$1 milhão. O que tinha o Glaucus como possibilidades? Ele tinha duas possibilidades daquele negócio dentro da lógica do investidor. Ele poderia, no primeiro momento, ele rapidamente fazer a venda, obtendo lucro, e eventualmente até não tendo necessidade de dispor de dinheiro, ou, numa segunda hipótese, ele disporia do dinheiro, ele lavraria a escritura, integraria o seu patrimônio e depois ele iria vender isso por um valor muito maior. Ocorreu a primeira hipótese, ou seja, aquela de, logo de imediato, haver um interesse. Ele arbitrou esse valor de R$1 milhão, a parte contrária também aceitou este valor de pronto, porque também, com certeza, são pessoas que trabalhavam no mercado imobiliário e tinham certeza de que o imóvel, aquele preço, e ainda mais livre daqueles entraves jurídicos e tributários e de ações e de execuções, ele valeria muito mais. E dessa forma que aceito, nós começamos então a trabalhar já em nome dessa outra empresa que foi apresentada para aquisição. Certo. E o senhor recebeu honorários também relativamente a essa transação? Sim. Ocorre que naquele R$1 milhão de reais, quer dizer, ficou estabelecido um percentual que corresponderia ao honorários de advocacia, que normalmente, até inclusive por permissão legal, é 20%. Então estabelecemos 20% sobre o valor do lucro dele, seriam R$200 mil. Eu tenho um contrato aqui nos autos, entre a ASA e o Glauco Costa Marques, que é de 28 de julho de 2010. E depois eu tenho esses contratos do Glauco com a DAG em setembro de 2010. Foi esse período que transcorreu entre esses fatos? Foi tudo nesse período. Veja bem, o compromisso de venda e compra da ASA a favor do Glaucus tem uma cláusula, como é comum, é muito normal em compromisso de venda e compra, onde você diz que você, depois de cumprir o contrato, outorgará a escritura a favor dele, promitente comprador, ou de quem ele vier a indicar. Por conta a favor de quem ele vier a indicar, é que nós fizemos um documento em que Glaucus indicava a essa empresa DAG para receber a escritura e prosseguir na negociação. E nesse documento de cessão tem dois blocos de obrigações financeiras. Num primeiro bloco seriam aquelas obrigações que originalmente o Glaucus teria para com os proprietários vendedores, e num segundo bloco, quase que um ad êxito, tendo sido tudo resolvido, essa empresa DAG pagaria a favor do meu cliente esse R$1 milhão, no caso, ele já indicando que 800 deveria ser para ele e 200 deveria ser a mim enquanto advogado. Ou seja, eu recebi os honorários por conta e ordem do Glaucus, pagos pela compradora final. Por que só tem previsão dos seus honorários no contrato entre o Glauco e a DAG e não no primeiro contrato entre a ASA e o Glauco?
Porque, primeiro, não há nem necessidade de você escrever isso. É natural você ter essa contratação no valor de 20%. Eu não necessito escrever, além de que a relação que você tem com o cliente é de absoluta confiança. Você não vai ficar desconfiando do seu cliente e buscando toda uma sorte de documentos para poder se proteger contra o cliente. Isso não seria nem ético de nossa parte, embora pudéssemos fazê-lo. No caso, havia uma relação de confiança, havia certeza absoluta que ele não faltaria com a obrigação de cumprir com os honorários, e também não sabíamos exatamente no princípio de que forma que seria quando ele fosse vender, porque o valor que nós estávamos iríamos cobrar, seria sobre o lucro. Então, na primeira hipótese, como aconteceu, seria um lucro menor, e numa segunda hipótese, se ele tivesse seguido todos os trâmites daquilo que havia sido pensado, ele teria tido um lucro muito maior, e aí o percentual seria maior. Quando foi seria feito... maior, não, o resultado. Quando foi feito esse contrato em julho, já tinha um vendedor para o Sr. Glauco? Vendedor? O vendedor para o Glaucus tinha, que eram os prometentes e vendedores. Desculpa, o comprador do imóvel? Não tinha. Não tinha, é óbvio que não tinha. O senhor vai verificar pela cronologia dos fatos, isso ocorreu bem depois. Qual que era a previsão? Porque, inclusive, o nosso cliente, o Glaucus, ele estava preparado para poder honrar com o compromisso de venda e compra original daquele que ele havia assinado. Nesse contrato que está em julho, eu não localizo aqui com facilidade a previsão dos pagamentos a serem efetuados pelo comprador, pelo Sr. Glauco, os prazos. O doutor pode esclarecer? Está no documento, eu não sei, eu não tenho o documento aqui, mas com certeza todas as obrigações que o Glaucus assumiu em relação aos prometentes e vendedores era no sentido de quitar todas as obrigações que poderiam incidir ou criar entraves na titulação do imóvel. O doutor se recorda qual que era Perdão. Ele tinha obrigação de pagar todos os impostos daquela altura, eu me lembro, eles estavam atrasados cerca de 15 anos, então ele teria que cumprir essa obrigação, teria que cumprir também com algumas execuções que havia sobre a empresa ASA, lembrando que a empresa ASA havia sido dona de um supermercado, uma espécie de supermercado lá naquela área, quando houve a intervenção da prefeitura e a cassação do alvará. Então alguns lojistas haviam movido ações contra a ASA, então ele tinha esse tipo de ações e ele também se obrigava a quitar todas. Enfim, ele quitaria todas essas outras obrigações e depositaria nos autos da ação de dissolução de sociedade os valores que eram devidos aos sócios da ASA, segundo o percentual que cada um tinha na composição do capital social da empresa. Certo. O doutor se recorda qual que é o prazo que ele tinha para esse pagamento no primeiro contrato? Não sei se tinha prazo, porque, como eu disse desde o princípio, os vendedores eles não tinham muita margem de negociação, porque eles não tinham condições de impor numa mesa de negociação algumas vantagens que eles poderiam eventualmente ter se fosse um imóvel que estivesse livre para o comércio. Sei que tinha, por exemplo, uma dificuldade, um prazo relativamente curto, que era a necessidade de quitar o IPTU junto à prefeitura, porque naquela altura havia um chamado PPI, um plano de parcelamento incentivado, de pagamento incentivado por parte da prefeitura, e tinha um prazo para terminar. É uma espécie de refis do poder público. Então nós tínhamos um prazo curto por conta disso, porque isso significaria um ganho em relação ao valor do negócio. Certo. Entre o contrato da ASA com o Sr. Glauco e o contrato depois com o Glauco com a DAG, ou com a ASA com a DAG, não venceu nenhuma dessas obrigações de pagamento do contrato? Não, porque ainda ele teria que aguardar o momento em que isso seria feito. Ele estava preparado para fazer esses pagamentos quando sobreveio o interesse da DAG.
Quando houve interesse da DAG, evidentemente que ele arbitrou um valor de lucro menor que aquele que ele teria no outro momento, para exatamente se aproveitar da vantagem dele não ter que dispor e receber a parte dele. Foi como eu havia explicado anteriormente, uma das opções que ele tinha de implementar um bom negócio e receber o lucro imobiliário que ele estava buscando. O doutor relatou da OR que havia esse interesse, mas eu não sei, entendi muito bem como apareceu a DAG nessa história. A DAG, a DAG, como eu chamo, ela apareceu exatamente trazida pela OR, pelo Paulo Belo. Quando o Paulo Belo conversou comigo, eu não me preocupei em saber se era OR ou se era DAG, isso para mim não causou nenhum tipo de dificuldade e também não significava nenhum alerta maior do ponto de vista das minhas responsabilidades enquanto advogado. Quando nos foi trazida essa informação, foi trazido de que haveria, no caso para o futuro Instituto Lula, a formação de um pool de empresas. Eu imaginei que DAG, essa OR, todos fizessem parte desse pool, seria uma das 9, 10, 15 ou 20 empresas que comporiam isso tudo. De minha parte, enquanto advogado, eu não tinha que ter essa preocupação maior. A minha única preocupação, aquilo que significava cautela enquanto advogado, foi a de exigir que os cheques fossem administrativos. Por quê? Porque cheque administrativo de emissão da própria empresa significa rastreável. E aí, quem outorga, quem emite esse cheque sabe dessa responsabilidade. De minha parte, quando eu fiz isso enquanto advogado, que a minha atuação foi, eu repito, única e exclusivamente exercício puro de advocacia. Nesse instante, eu não tive mais preocupação em relação de quem seria DAG ou OR. Para mim era a mesmíssima coisa. É muito comum, inclusive. O senhor chegou a tratar diretamente com o senhor Demerval sobre esse imóvel, sobre essa negociação? Eu não me lembro se cheguei a conversar com ele pessoalmente ou não. Eu só verifico o seguinte: na hora que eu lavo os instrumentos do escritório, a primeira coisa que eu faço, eu verifico isso, eu me cerco bem, é de ver se a representação dessa pessoa está correta. Se a representação de quem assina o documento está correta, quanto basta para mim. E de outro lado também devo afirmar que eu tenho uma dificuldade enorme como é que se diz? Memorizado. Fisionômica. Para mim, se alguém me apresentar alguém 3 vezes no dia, eu falo prazer em conhecê-lo. O preço dessa venda para a DAG, há uma afirmação aqui de que teria havido um pagamento por fora, houve alguma coisa dessa espécie? Isso é um absurdo, isso é um verdadeiro absurdo. Vamos lá, quando eu fiz o documento, esse documento tinha força executiva. Quando você faz o documento e a pessoa se obriga, no caso os vendedores se obrigaram, eu obviamente tomei a cautela para que eles não pudessem descumprir o compromisso. E há um negócio em direito, há um instrumento em direito civil que chama de direito de sequela. Então, qualquer pessoa poderia, em depositando aqueles valores todos, obter o imóvel. Então, não tem que se falar por fora, porque o documento que havia sido feito, ele era suficientemente hábil para poder, com direito de sequela, buscar o imóvel, alcançar o imóvel, ou regularizar a titulação do imóvel. Então, enfim, não houve nenhuma negociação paralela ou pagamento por fora que seja do seu comigo, absolutamente nada. E esses honorários que foram pagos para essa corretora, também é uma afirmação aqui de que parte teria sido pago em espécie? O senhor pode esclarecer? Esse valor é um valor por dentro, obviamente, porque inclusive foi objeto de um e-mail meu para a empresa pedindo para substituir um cheque por valor, porque foi assim que me foi solicitado. Mas é evidente que isso aí não é por fora, isso é por dentro. Se não fosse por dentro, eu não teria colocado dentro do e-mail. Perfeito, só um minutinho. Até porque, inclusive, em espécie é dinheiro que tem curso normal, isso não é proibido. Quer dizer, seria até crime você negar curso à moeda brasileira. Perfeito, eu vou interromper pelo tamanho do áudio aqui e já retomamos. Pois